Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Fala com o Doc. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial. Fiquem de olho até o final, vocês vão aprender muita coisa, hein? Principalmente para quem está precisando ressignificar a comida. Estou aqui com a Flora Vieira. Tudo bem, Flora? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Eu é um que prazer agradeço. estar aqui. Eu que agradeço. Flora Vieira é nutricionista e com uma especialidade em nutrição funcional. Sim, não é isso? É uma pós-graduação que eu fiz logo depois da faculdade e é uma linha que me respondeu muito além da questão quantitativa da nutrição. Sim, só naquela contagem de calorias. Então faz exatamente. Um resuminho para a gente e para o pessoal que está assistindo, para a gente entender melhor esse negócio da nutrição funcional, né? Nutrição clínica funcional. Sim. É o nome, né? Certinho. E esse olhar funcional, que hoje tem muito a ver com o olhar integrativo que a medicina está tendo, né? Eu estou achando o máximo, inclusive, porque é uma forma da gente olhar para o indivíduo dentro de um contexto que vai além de números calculados de necessidades diárias. Então, além da gente considerar que é importante, óbvio, né, a necessidade calórica de cada nutriente, de cada micronutriente, de macronutriente, a visão funcional, ela vai abordar aspectos tanto dos sistemas, então como é que funciona cada sistema dentro daquele organismo, considerando as individualidades bioquímicas, genéticas, né, que tem cada um, e incluindo o contexto social, né, o contexto cultural. Então, é um olhar mais completo para tratar algo que está relacionado intimamente com diversos fatores do dia a dia, que é a alimentação. Né? Sim, né? O nosso corpo ele não é um conjunto de sistemas que não se comunicam, pelo contrário, né? Exatamente. Ele é composto de sistemas que se comunicam. Eu estou aqui falando com você, isso está acontecendo ativamente o tempo inteiro, né? E é interessante, né? Você na sua explicação ali da nutrição funcional, você falar é um pouco além, ou é muito além, né, do que só aquele negócio, vamos dizer que ainda é, infelizmente, o standard, né? Da contagem de calorias, né? Eu não sou nutricionista, mas eu sou nutrólogo e eu tenho na minha equipe uma nutricionista que trabalha comigo, né? A gente sempre vê o paciente em conjunto e para o pessoal de casa entender, né, esse negócio da contagem de calorias, isso talvez seja a maior crueldade, né, que você pode fazer com o paciente, limitar ele no entendimento que assim, você tem esse metabolismo de tantas calorias e você vai precisar ingerir tantas calorias. E aí você acaba, eu vejo isso muito, né? Nesses anos todos, acompanhando os pacientes, você acaba levando o paciente, se você fizer isso, aí ele querer ir no Google e falar assim, quantas calorias tem um brigadeiro? Então eu vou comer o brigadeiro, já que o brigadeiro tem poucas calorias, né? Quantas calorias tem uma bola de sorvete? Um brigadeiro, né? Sim, que vai ver o valor de um. Mas em alguns momentos, assim, exemplos, por exemplo, um chopp, tem pouca caloria no chopp. Um chopp tem a mesma caloria que uma fatia e meia de pão francês, de pão de forma. Então, aí você leva ao teu paciente fazer trocas pelas calorias, né? Sem a gente falar que aquela conta que você deve usar algum tipo de cálculo. Eu uso hoje em dia software, né? A tecnologia ajuda a gente, mas eu tenho bases de cálculos e para avaliar o metabolismo daquele paciente. E como é que você faz no teu consultório? Lá no meu consultório a gente usa um equipamento de bioimpedância para ver a composição corporal. No seu você usa também uma bioimpedância? Eu uso bioimpedância também para me auxiliar nessa avaliação, mas eu atendo online também, né? Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Mas mesmo na bioimpedância, né, Flora, a bioimpedância, muitos pacientes... A primeira coisa é o seguinte, né, pessoal? Assim, não adianta você ir comprar a bioimpedância no Mercado Livre, né? Porque tem muita gente que compra e aí vê o aplicativozinho do negócio, é maravilhoso. Tem até outro dia me mostraram que tem até um bonequinho correndo. Mas assim, se não for uma bioimpedância profissional, não vai te dar o melhor resultado. Mas mesmo sendo, o paciente olha aquilo ali e vê assim, taxa metabólica basal. Na minha opinião, assim, é muito complicado a gente ter resultados de exames. Eu
assim, qualquer tipo de exame, e bioimpedância é um exame, sim, né, de avaliação, claro. E o paciente querer se autoavaliar ou querer interpretar aquilo com um relatório que aquela máquina oferece. Né? E se você pegar duas pessoas com o mesmo... O que a bioimpedância avalia para trazer para a gente uma taxa metabólica? Avalia a quantidade de massa magra, quantidade de gordura, quantidade de água corporal, altura e peso. Você pegar duas pessoas com os mesmos parâmetros antropométricos, se uma tem hipotireoidismo, a outra está na menopausa, o outro tem um VO2 maior, aquele resultado no papel vai ser o mesmo, mas a repercussão clínica é diferente. Então não adianta. É a mesma coisa que querer fazer conta de atividade física. Se você correu meia hora, o relógio faz isso hoje, né? E eu sempre falo para meus pacientes, estou vendo que você está com um Apple Watch, eu também tenho um, eu gosto de usar, mas você não pode confiar naquilo, porque você paga 3 mil num relógio para te agradar. O relógio, você não vai pagar 3 mil num relógio para te contrariar. Ele vai te dizer que você queimou muita caloria. E as pessoas usam aquele negócio para depois ir comer. Então, assim, se eu pego uma pessoa, mesmo que obesa, que está acostumada a jogar futebol todo dia, e eu for jogar futebol, que nunca jogo futebol, e for jogar, no mesmo período de tempo, ela vai gastar muito menos caloria que eu, que não estou adaptado àquilo ali. Então não é matemática. Eu acho que isso que você quer dizer com a nutrição funcional. E vai um pouco mais além disso, né, do que você colocou, que faz todo sentido. Não dá para a gente querer responder ou fazer uma ação, né, no caso, escolher um alimento ou considerar aquela quantidade, porque aquilo é uma avaliação isolada e além das condições de fases da vida que alteram o metabolismo, né? Presença de algum quadro, alguma doença instalada. Ainda tem as questões emocionais, tem as questões que vão além da parte biomédica. Sim, que geram comportamentos. Assim. Né? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Porque o comportamento, como a pessoa se coloca diante de situações que ela repete várias vezes no mesmo dia ou ao longo de dias, que tem a ver com a alimentação, como ela se comporta e como ela está diante dessa escolha alimentar. Porque é uma escolha autônoma, né? Então, a gente precisa trabalhar também essa parte comportamental e esse contexto que vai além. Eu vejo muitos pacientes, né, e pessoas em geral, sempre querem ver o resultado do exame. Ele é uma forma, né, de avaliar. Já chegam até com o exame de laboratório, então a maioria já chega feito, já né? chega com o tiquezinho que está errado. Né? E eu sempre pergunto, quem fez esse tique? Só para saber. Porque a gente fica muito apegado a números. É lógico que o número vai trazer uma precisão ou uma comparação importante, né, com outros resultados. Mas, sem dúvida, não se limita a isso. Não dá para a gente considerar só isso, né? Com certeza. E é uma coisa importante, né? É que quando você diminui ou resume, né, o atendimento de um paciente que precisa emagrecer, por exemplo, né? Apenas nessa conta calórica, você está jogando fora toda a adaptação metabólica que ele tem, e você está jogando fora, muitas vezes, ou não está levando em consideração algumas doenças que podem estar envolvidas no processo. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: comer começa com um comportamento. Se eu vou comer, eu, por exemplo, agora aqui, estava falando com o Thiago Monteiro, eu tenho pouquíssimos, eu como paciente. Porque nós somos pacientes também, né? As pessoas acham que a gente... Eu sou a minha primeira cobaia, que eu falo. Eu também falo isso. E eu sou meu paciente. Eu estou sempre pensando onde eu estou fazendo errado, onde eu posso melhorar, né? E, então, assim, eu, por exemplo, tenho poucos gatilhos de compulsão. Mas todo mundo que me segue no Instagram sabe, até hoje em dia até alguns pacientes de brincadeira me levam de presente no Natal panetone. Panetone é um negócio que se botar 14 panetone na minha frente, eu vou comer os 14. Eu como panetone igual cupcake. Eu pego inteiro assim e como. Mas assim, quando chega aquele momento que eu sei que eu vou ter um mega estímulo para comer os panetones, eu passei o ano inteiro. Vale mais o que você faz entre o Ano Novo e o Natal do que entre o Natal e o Ano Novo. Né? Não é o que você repete dentro da sua rotina. Todos nós temos, até o atleta de altíssima performance, ele vai ter comportamentos que não são os ideais. É comportamento. Aí o teu comportamento leva você a colocar o alimento na boca. Até aí voluntário, né? Mas depois que coloca na boca,
Se você tem uma desbiose, se você está inflamado, se você não está bem, se você... Várias outras coisas vão influenciar para você absorver bem, mal, ou não, tá bem hidratado, né? Então, eu acho que se você só faz essa conta de... Acho não, eu tenho certeza, e você também tem, só essa conta calopa, aquela desgraça que era moda antigamente da dieta dos pontos. Eu ia até falar sobre isso. Nossa, o que você acha da dieta dos pontos? Não preciso nem falar, pois né? É. A galera chegava, pô, eu tenho não sei quantos pontos, vou no McDonald's, né, que aí eu mato aqueles pontos ali que eu tenho, né? Ficava 2 dias sem comer para ir gastar o ponto no McDonald's, como se fosse uma coisa monetária, né? Uma moeda que você tem para gastar, não é? E Daniel, eu queria até ampliar mais ainda o olhar, né? Que a gente já estava olhando para os sistemas, para a questão da taxa metabólica e também essa parte agora comportamental, mas ainda tem uma questão que aí não dá para a gente imaginar que o paciente vai ter, porque não vai ter, que é o saber, né, o conhecimento, que nós somos profissionais. A gente falando que a gente é paciente, eu sou a minha cobaia, né, para as novidades. Sim, mas você tem toda essa mas eu tenho isso carga. O tempo todo sinalizando na minha vida. Sim. O paciente que chega para mim, ele não tem essa consciência. Então, eu gosto muito de trabalhar realmente o aprendizado para o que faz sentido para aquele paciente, para pontos que para ele fazem diferença. E, além disso, ele entender... Porque no momento que faz sentido para ele, se aquilo que você está falando para ele passa a fazer... Ele coloca critério na hora da escolha dele. Passa a fazer sentido. Ele não vai achar que um brigadeiro é a mesma coisa que uma fatia de pão. Exatamente. Então, e além disso, entender que nós somos indivíduos que estamos contextualizados numa situação em que colocam para a gente diversos estímulos para a gente consumir o que não é bom para o que a gente deseja melhorar. Ainda tem isso. Com certeza. A questão dos industrializados. Nós somos metralhados pela mídia. A gente é o tempo todo metralhado e a gente cai na maioria das coisas porque tudo é estudado, né? Tudo é muito bem aplicado, inclusive. Sim. E essa consciência, né, de como a gente consegue ter um consumo melhor para a gente e se proteger desse tipo de coisa com o saber, aprendendo sobre alimentação. Hoje em dia tem nutrição na escola, acho que biologia aborda isso, e na minha época não tinha, né? Então, assim como a gente vê a necessidade do aprendizado mais novo, mas também quando entra numa situação em que a gente identifica as questões que pegam mais, as prioridades para aquele paciente, a gente consegue também resultados bons, porque direciona melhor o indivíduo naquele contexto comportamental e levando também para o leque de escolhas alimentares. Não tem como a gente querer lutar contra a nossa genética. A genética do ser humano é coletor-catador ainda. A gente não vai ter, praticamente com a nossa evolução tecnológica, a gente praticamente não acabou ainda, mas a gente... É muito rápida, né? Uma velocidade absurda. Se você for imaginar, a nossa espécie tem 2 milhões e meio de anos. Você tem a agricultura há 16 mil anos e você tem a geladeira há pouco, acho que não mais de 2 séculos, né? A geladeira, 1 século e pouco. Então, assim, o negócio foi muito rápido. E hoje a gente praticamente acabou com uma coisa chamada seleção natural. Então, assim, a gente não precisa mais se adaptar ao meio. A gente conseguiu, de uma certa forma... A quantidade de recursos que a gente tem disponível é enorme. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a gente tem um estímulo de estresse muito intenso. Muita informação. Então, a gente não está no mesmo contexto Não, esquece. Né? E não vamos estar nunca mais. A gente não se adapta mais ao meio. A gente adapta ao meio às nossas necessidades hoje. Então... A nossa genética não deve modificar mais, porque o que faz a evolução genética acontecer são... Eu acho que não vai dar nem tempo, sinceramente. Do jeito que a coisa vai, mas assim, quem acredita, como eu, como você que acredita na ciência clássica, a gente acredita numa evolução da espécie. Como? Você não é, a girafa não tem um pescoço comprido porque precisava esticar para comer em cima da árvore. As que tinham pescoço mais comprido viviam mais, que as que tinham pescoço... Então, a gente não tem mais isso. Então, a gente continua com aquela genética de catador, coletor. A gente
vai sempre ter geneticamente uma maior afinidade ao que é mais calórico. Não tem jeito. Nosso cérebro sempre vai gerar uma recompensa positiva com o brigadeiro. E é mais palatável também, né? Junta tudo. Não, a gente gosta. Na verdade, tem um neurocientista que eu agora não vou lembrar o nome, talvez eu lembre ao longo da... Que uma vez eu vi uma palestra dele que faz muito sentido, é muito legal. São 3... Eu tô com esse negócio aqui feio no dedo, porque vocês sabem que ontem eu fiz um triplo carpado com o carro, mas só gerou isso aqui. São 3 coisas, 3 situações onde o ser humano tem o maior prazer, né? E que são que garantiram a nossa espécie hoje, entre aspas, dominar o mundo, né? Que é o sexo. O ser humano é um dos animais que tem o sexo mais prazeroso, e aí você fica mais, obviamente, o que dá prazer você quer fazer mais, e aí você popula mais a espécie. O aprendizado gera no nosso núcleo accumbens uma resposta de prazer. Então sempre que você está aprendendo, agora não gosta de ir para a escola não, galera. Aprendizado é pegar lá a pedra lascada e fazer uma lança. A sensação também de aprender, sensação de que está melhor do que estava. E a comida rica em calorias. Por quê? Você não tinha comida todo dia, não tinha geladeira, não tinha agricultura, você tinha que... Garante o seu próximo dia ali. Quando tinha comida, e hoje a gente tem iFood, geladeira, restaurante. Hoje a gente não precisa mais disso, mas a gente ainda tem um cérebro ainda meio que programado para isso. Daniel, percebo nas falas de pacientes também... não, mas eu tenho um biscoitinho aqui no meu... Mas eu como esse biscoito de tarde, às vezes, porque eu tenho para uma emergência. Eu falei, emergência não existe mais. Emergência alimentar? Não existe mais. Emergência é um clique no seu celular. E o que você quiser... Ou uma caminhada de 5 minutos, né? Exatamente. Então, assim, mas principalmente a facilidade da tecnologia com o celular, que eu queria destacar, é tanto como a gente fica... preso ainda, conectado com hábitos que a gente tinha lá do nosso primeiro momento de vida, e também o quanto que, por outro lado, traz de benefício a tecnologia, óbvio, inclusive para a ciência, para 1000 coisas, mas o quanto que isso interfere, por exemplo, a tela, quanto que a nossa relação com a tela mudou e quanto que interfere isso no resultado. Que, assim, 120% das pessoas que eu atendo têm problemas de insônia ou distúrbios de sono, o estresse, a ansiedade, e isso está muito relacionado a esse tipo de comportamento que é novo, só que a gente não sabe lidar. A gente já viu exatamente a internet aparecendo aí e de repente a gente está numa situação um contexto muito diferente e que influencia a nossa escolha alimentar também. Claro. Porque a gente ainda pega coisa do passado e ainda tem essas diferenças do presente. Essa telinha aqui que hoje a gente não... Eu não digo nem que a gente não consegue viver sem, eu acho que a gente não deve mesmo viver sem, a gente deve dominar, como tudo, a gente deve tentar dominar de uma forma... Extrair o melhor possível. De uma forma positiva, né? Você falou, eu quero só voltar num ponto, que aí o pessoal de casa, talvez seja um exemplo que eu dou muito para meus pacientes, e o pessoal de casa acontece comigo também, eu duvido que não aconteça. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes, como a gente tem tão enraizado aquilo que você falou, ela não tem por que ter um biscoito de emergência. Ela pode se planejar com semana. Antigamente não podia, hoje você se planeja com semanas de antecedência o que você vai comer. Mas eu trabalho, é difícil eu conseguir no meu trabalho. Não é, você consegue. Mas, claro, uns com mais ou outras opções e tal, beleza. Mas assim, vou te dar um exemplo. Como a gente ainda tem isso geneticamente modulado de você comer o que tem à tua disposição e não quem... que está ouvindo a gente aqui, pede um prato num restaurante e fala assim, veio demais batata, eu não vou comer toda essa batata. Quando você vê isso, o prato no restaurante, ele volta vazio. Posso acrescentar um detalhe para esse contexto? Aquela sensação de estar se dando bem porque tem muita comida. Exatamente. Mas a questão com a relação com o rodízio, que agora eu bato muito rodízio, pelo amor de Deus. Quando você consegue... Primeiro você tem que gastar mais de 15 minutos atendendo o paciente, senão você não consegue dar... Muito mais. Você não dá... Hoje você vê médicos atendendo em 15 minutos um paciente. Se eu marco de hora em hora e sempre atraso, primeira consulta, às vezes, eu só posso liberar o paciente da consulta, você falou, a gente tem o papel de educar, né?
Então, a primeira consulta com o meu paciente, eu só libero ele quando eu vejo que ele entendeu, né? E tem um outro amigo meu, que ele é professor de palestrante, ele treina palestrante, que uma vez ele me falou um negócio que fez todo sentido. Daniel, não interessa quanto você sabe, a tua capacidade de fazer com que o outro entenda o que você está querendo explicar é que vale. Você pode saber, vamos dar aqui, se você sabe 1000, mas você só consegue fazer o outro entender 100, você sabe 100, cara, porque o aprendizado que morre com você não serve para nada no teu trabalho. E assim, na minha prática eu também vejo, assim, pelo menos 1 hora, né, eu fico com o paciente, não consigo ficar menos do que isso, e eu percebo que além de ser pouco para explicar tudo que eu quero e que eu percebo ali que é importante também elencar as prioridades daquele momento para aquela pessoa. Porque muita gente quer perder 20 quilos para o carnaval, ou um resultado rápido. E se eu estou vendo que ela tem algo que está impedindo a gente entrar de cabeça num processo de escolha melhor e tudo mais, né? Uma situação de inflamação crônica, algum quadro... Não, e deixando claro que não é rápido, que é demorado. Isso que eu ia falar. Eu percebo que além do paciente não... É tanta novidade, é tanta informação, que mesmo que eu fique 1 hora explicando todos os detalhes, é difícil a pessoa absorver tudo e mais ainda aplicar tudo. Então, o trabalho, né, como nutricionista e tendo a pegada comportamental, que eu sou da linha de funcional, que é o que realmente me norteia na minha conduta, né, e tudo mais. Mas tenho outras áreas que me apoiam no meu atendimento, e essa parte comportamental me mostra que a gente precisa de um acompanhamento, porque a rotina a gente precisa de repetição, de teste, e é muito difícil eu entender o contexto alimentar da pessoa em 1 hora. Ela precisa aprender para ela aplicar. E a pessoa também, né, sair de uma consulta, mesmo uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, você... Lembra lá na faculdade, quando você chegava para assistir uma aula? Você saía uma aula de 1 hora. Você saía da aula de 1 hora sabendo tudo que o professor falou? Imagina uma pessoa que nem da área é. Justamente. Então, acho que a gente tem que ter a capacidade, como profissional, de pontuar para ele... E adaptar. Quais são as piores coisas e por que essas piores coisas estão acontecendo, para minimamente ele sair dali com alguma noção do que ele precisa fazer. Porque não adianta essa história... eu conversei hoje mais cedo com o Thiago Monteiro... e ele falou o seguinte, um negócio legal, que ele falou, foi a primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente, não sou eu, ele que falou, e eu acho que eu vou começar a perguntar também, porque e isso também é outro aspecto, ninguém é o melhor nutricionista, ninguém é o melhor médico do mundo, não, você tem que colher, nós estamos aprendendo ainda, eu estou com 22, vou fazer 22 anos de formado, estou aprendendo ainda, eu quero aprender muito. E ele falou, cara, eu pergunto o seguinte para ele, quantas vezes já tentou emagrecer? 10. Quantos nutricionistas você já foi? 6. O que deu errado? Ele quer saber primeiro o que deu errado. Eu sempre pergunto isso. Se a pessoa já foi algum nutricionista, até para entender a dinâmica isso do que vai ser. Eu também pergunto, mas assim... E também se, assim, o que aconteceu que não foi legal para você? O que deu errado? Porque, Daniel, eu não vou conseguir, e eu nem tenho essa pretensão, de ser a nutricionista de todo mundo. Sim. Agora, quem se conecta, porque tem que fazer sentido também para a pessoa que me procura, a minha linha, o meu tipo de abordagem, a minha linguagem, né? A pessoa precisa se identificar com isso. Claro. E eu quero atender o melhor possível as pessoas que se identificam para eu conseguir aprofundar isso e não só passar uma dieta, entendeu? Uma orientação. Se for só passar dieta... É para realmente modificar e dar resultado, assim, modificar a vida da pessoa nesse aspecto. Se conectar com ela, entendeu? A dieta, o ChatGPT está fazendo aí, né? Exatamente. Você fala, eu queria uma dieta de 2.000 calorias com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O ChatGPT faz maravilhosamente bem. Agora, será que o que ela precisa é aquela dieta que ela... Isso o ChatGPT não vai entender, não vai faz, conseguir pegar. Não faz. Outro dia eu vi uma propaganda só para falar de ChatGPT, porque tem muito nutricionista falando que o ChatGPT vai acabar com o nutricionista e muito médico falando que o ChatGPT vai acabar com o... Não vai, é uma ferramenta que se a gente souber usar, um dia a gente pode usar a nosso favor e a favor do nosso paciente. Mas eu vi uma propaganda, não sei, Holanda, algum lugar na Europa, um prédio gigantesco sendo construído ainda no início. Aí sabe quando eles botam aquela malha em volta do prédio meio transparente? Aí naquela malha tinha uma frase assim: peça para o ChatGPT acabar essa obra.
Não vai acabar, não tem coisa que isso não vai solucionar. E o ChatGPT não consegue entender as individualidades. Por exemplo, a nutrição funcional, qual é o grande lance, né, de ser funcional? Que cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa precisa de coisas diferentes. Não é todo mundo que vai... Você deve conhecer alguns colegas seus, e eu conheço vários colegas meus, que o cara senta dieta low carb para todo mundo. O cara senta dieta vegana para todo mundo. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Eu recebo muitas pessoas buscando, né? Você faz dieta low carb? Você faz dieta tal? Você faz dieta tal? E, assim, fazer a dieta, essa parte técnica, eu diria que é a parte mais fácil, sim, entendeu? Agora, eu adaptar o melhor, né, saber, protocolo e orientações para o que você precisa nesse momento é o olhar clínico. Exatamente. Que o ChatGPT não vai ter, com certeza. Não vai ter. E outra coisa também que é extremamente importante, que nenhuma máquina vai ter, é o acolhimento do paciente. Eu acho que isso é uma coisa que falta ainda, infelizmente, e ainda bem que está mudando, a gente escutar, sim, a demanda da pessoa, acolher ela. Qual é a dor, né? Qual é a dor que aquela pessoa está tendo? A dor que as pessoas... Dor, claro, quando a gente diz dor, pessoal, é o problema. É, né? O problema, né? É o problema. Mas principalmente quando a pessoa procura um profissional de saúde, a pessoa já sofreu muito, não só pela dor ou física, sim, ou aquele desconforto que está acontecendo, mas também por achar que ele não consegue se encaixar no que estão mandando fazer na internet, ou que estão dizendo que é o melhor. Porque sim, é difícil a gente moldar a nossa vida com todas as peculiaridades que a gente tem para um protocolo que é o protocolo da moda, entendeu? Não, e muitas vezes é o protocolo, o médico ou o nutricionista, ele tem o protocolo que ele criou e que ele dá para todo mundo igual. Também é complicado. Não é? Assim, você contrata um marceneiro para ir na sua casa fazer um armário. Ele vai fazer o mesmo armário. Ele vai virar para você e falar, meu armário é o melhor. É isso. É esse armário aqui que eu vou fazer. Não tem, você vai ver a tua parede é assim, a parede do outro é assado, você quer uma cor assim, mas você tem mais roupa de pendurar, o outro tem mais roupa de guardar na gaveta. Tipo assim, qual é a tua necessidade? Qual é a necessidade que ele tem, né? Pô, não vou chegar para um paciente que tem uma insulina baixa, uma glicose super adequada, que tem uma demanda metabólica importante, faça atividade física. Eu vou fazer low carb para quê? Para destruir a vida dessa pessoa? Para tornar essa pessoa uma pessoa infeliz? Para piorar o emocional dela. Piorar o emocional, piorar o desempenho no esporte, piorar tudo. Tudo vai piorar. Agora, vem uma outra pessoa com sobrepeso importante, com uma insulina de 40, essa pessoa, eu sou obrigado a reduzir o carboidrato, mas aí eu também sou obrigado a dizer, meu filho, vem cá, fulano, olha isso aqui, ó, isso aqui é a tua insulina. Você sabe o que a insulina faz? A insulina faz isso, isso, isso. Se você não fizer dieta low carb... Conectar, né? Por que eu tô te pedindo para fazer a alimentação dessa maneira? Por que eu tô te pedindo para fazer uma coisa que eu não acho legal fazer? Esse é o grande lance. Pode até ser. Eu acho que também tem muito da nutrição, essa jogada. Mas o que eu digo que eu não acho legal é o seguinte, não é o natural. Ah, sim, uma adaptação não é o natural. Tá acontecendo. Você vai estar fazendo uma dieta low carb que não é natural para o ser humano fazer low carb. Mas existe uma mídia em cima de que o carboidrato é um vilão. Uhum. O cara já chega para você pensando isso. Já cortei o arroz e o feijão. Já, arroz... Aí você fala, por quê? Ah, mas é porque quando eu como eu fico inchado. Beleza, e talvez a leguminosa, talvez você tenha uma reação fermentação. Ou aqueles beliscos de 5 da tarde. Mas sim, você tem que entender. Mas, não, low carb. Não, cara, você tem insulina alta, vamos fazer low carb, mas não é para sempre, cara. Quando a insulina normalizar, quando você tiver um bom eixo insulina-glicose, o carboidrato vai te dar a energia que você precisa para fazer algumas atividades. Tem um ponto também, por exemplo, de low carb, né? Existem protocolos de low carb, existem protocolos relacionados, né? Tem que ser tantos % e tal. E eu acho que também... já são fechados. Que já são fechados e tem algo que a gente também, né, como profissional da saúde, vê o tempo todo, é isso. Eu atendo também, sei lá, emagrecimento. Você não vai atender só emagrecimento, você vai entender diversas outras condições e a magia, né, dessa individualidade, da gente conseguir fazer uma conduta completamente adaptada, individualizada para aquela pessoa, tira também um pouco esse peso. Mas não é low carb? Eu falo, não,
É um pouco, porque a gente está precisando trabalhar. Você precisa, mas não é sim. aquele protocolo que você vê na internet, porque aquilo ali para você não faz sentido. Não vai fazer sentido, não, exatamente. E hoje a gente luta muito, né? O grande problema é que quem faz uma medicina ou uma nutrição é assim, o fato da gente chamar... Eu fiz um curso de nutrição clínica funcional. Mas não deveria nem ter feito, porque eu acho que todo nutricionista deveria sair, entendeu? Só necessidade. Eu acho que mudou bastante o curso, né? Provavelmente mudou, né? Você está com quantos anos de formada? Vou fazer 14. 14. Certamente, tomara, né, que tenha mudado, né? Porque, sim. Assim, só o fato de você ter lá atrás, 14 anos atrás, ainda bem que você viu, né? Essa necessidade já é estranho, porque o que você faz, o que eu faço em conjunto com a minha nutricionista, todo mundo deveria fazer. Esse conceito de integração, de funcionalidade, teria que estar presente em todo, não só na medicina e na nutrição, mas na psicologia, no personal. Justamente, eu via isso tanto na nutrição e na medicina, ainda mais que tem, né, as especializações tão separadas, sim, né, fragmentadas. Que ninguém se conversa, um fala mal do que o outro faz, não tem, sabe? Eu vivencio muito isso. Por exemplo, eu faço nutrologia, também tenho pós-graduação em endocrinologia, eu não gosto de... Como é que eu vou dizer assim? Não é propagandear, mas eu não gosto de me oferecer como endócrino, porque infelizmente no Brasil a gente tem ainda uma cultura que o médico vai ao endocrinologista atrás de uma solução pontual para uma doença. O diabético vai querendo remédio para poder comer o bolo. Infelizmente, a gente tem milhares e milhares de endocrinologistas fabulosos. Mas quem tem a visão integrativa, acho que está ganhando muito também com esse nova característica. É mais um problema não estou criticando aqui os colegas, não, é muito mais um problema do paciente mesmo. De ter da nossa sociedade. De ter ainda essa ideia de que o endocrinologista trata aquela doença da tireoide, que não trata de forma integrativa, apesar de muitos tratarem. Mas o paciente já chega com essa... A gente atrai um paciente que chega com essa queixa. A nutrologia, pelo contrário, já existe uma ideia comum de que a nutrologia trata ali a alimentação, a base, junto com... Já aborda num olhar também maior. Em contrapartida, também tem muita gente que diz que é nutrólogo e fica passando bomba para geral aí, e aí acaba caindo muito a credibilidade. Eu sou coordenador de uma pós-graduação em nutrologia e às vezes eu fico abismado com alguns alunos que entram na pós-graduação, o que eles estão buscando, né? Mas aí não dá pra gente também entrar nessa parte tão individual que profissional bom, profissional ruim vai ter mas toda eu digo, como especialidade, a nutrologia acaba sendo um pouco... entre aspas, um pouco mal vista em alguns momentos por conta de profissionais ruins. Mas eu acho que a nutrologia é muito mais funcional do que... Trocando em miúdos, depois de falar tanto, poderia ter falado só isso, né? Eu vejo a nutrologia mais funcional do que a endocrinologia. Mas isso deveria ser uma coisa comum em qualquer especialidade médica. Eu, por exemplo, sou nutrólogo. Aí eu faço muita reposição hormonal na menopausa. Não faço reposição hormonal para aleatório, para mulher virar uma cavala na academia. Eu não tenho essa paciente, porque ela vai uma vez só, paga a consulta, fica chateada de que eu não vou dar o que ela quer e não volta nunca mais. E não é aonde você vai conseguir botar o seu trabalho e mudar a pessoa. Não foi para isso que eu estudei a fisiologia, para fazer a pessoa ganhar uma dose de hormônio suprafisiológica. Mas a reposição hormonal eu faço muito. Né, em mulheres na menopausa, que menopausa é uma coisa que não deveria trazer tantos problemas, abalar tanto a mulher, né, e abala ainda. E eu vejo muitas vezes mas você é nutrólogo e faz reposição hormonal, por que não? Né? Por que não? Se eu tenho entendimento mas o ginecologista tem que fazer, então vai lá no teu ginecologista e pede para fazer, ele vai fazer porque ele vai dizer que não faz. Daniel, eu acho que é importante, tanto você falou que tem situações que a gente deveria aprender lá na faculdade, né, no início da formação, mas eu entendo também a diferença entre profissionais, né, o olhar, o que o profissional acredita, o que ele prioriza, porque eu fiz, né, essa pós-graduação logo depois que eu me formei, então eu tenho uma experiência boa na nutrição funcional. Sim. Só que ao longo desse tempo, eu fui entendendo o quanto que eu precisava também me amparar, porque eu não parei de estudar até hoje, né, a gente não pode parar, né, nenhuma área, mas principalmente na saúde,
o quanto que outras áreas que vão aparecendo conseguem apoiar a minha forma de entender o tratamento da melhor maneira. Então, a parte comportamental, a fitoterapia, por exemplo, sim, que é algo também que eu tenho especialização e trabalho muito, me ajuda demais. Agora, tem pessoas profissionais que vão escolher outros caminhos que façam sentido ali naquele contexto, sim, né? E que, de repente, vão querer tratar de outra maneira ou em outro momento a doença ou a condição, e tá tudo certo também. Eu acho que essa diferença entre pacientes também consegue abordar mais pessoas, porque não dá pra gente, sim, achar que vai conseguir atingir todo mundo da mesma forma, né? E eu acho que o profissional, ele tem que também ter nele, né, a ideia de que o conhecimento não vai vir de graça para ele, né? Ele sai da faculdade hoje, assim, ainda muito cru, porque a faculdade assim, eu sou coordenador de uma pós-graduação, eu vejo isso, que os alunos saem, de forma geral, da pós-graduação, ainda um pouco inseguros de como vão tratar o paciente, porque é natural que isso aconteça, né? E o médico, o nutricionista, ou o profissional de educação física, ou o psicólogo, todos envolvidos ali, eles têm que buscar esse conhecimento de forma ativa. Eu me espanto quando eu vou dar uma aula, às vezes a gente tem alguns encontros ao vivo com os alunos, aí eu falo assim para eles, todos são formados, todos são médicos. Aí eu falo assim, olha, o conceito principal que vocês têm que entender é o conceito da inflamação silenciosa, né? Isso aí explico lá por que o obeso faz aumento de adipocinas, por que você tem aumento de macrófagos no tecido infiltrado. Porque a inflamação silenciosa vai esbarrar em outro sistema. Por que a inflamação silenciosa vai levar a infarto, vai levar a AVC, por que vai desregular o sistema imunológico, vai aumentar câncer e tal. E frequentemente eu pego pessoas que estão acabando de sair da faculdade e nunca ouviram falar disso. Quando é um conceito que está já muito estabelecido cientificamente, com artigos publicados há 20 anos. E você ainda vê pessoas saindo hoje da faculdade sem esse conceito. Por quê? É muita coisa também, né? Na base, assim, mas é porque a medicina, a base é muito... Eu não sei como é a faculdade de nutrição, mas na medicina a base é muito ainda compartimentalizada. A nutrição, ela tem uma influência grande, né? Obviamente, da medicina, mas eu me recordo, na faculdade era bem fragmentado também. E eu não conseguia entender determinadas coisas. Não dá para entender, porque você tem fisiologia, ainda hoje as faculdades de medicina, você dá fisiologia no segundo período. Pois é, tem coisa que não é o momento, né? Matéria, você vai fazer fisiologia no segundo período. Aí o livro, momento, que ainda hoje se usa, um livro chamado Guyton, de fisiologia, que é um negócio desse tamanho. Eu não entendi nada de fisiologia, eu decorava ali para passar na prova. Não dá para. Como é que você vai entender fisiologia sem ter visto a cardiologia? Mas é muito difícil a gente pensar assim, qual seria a ordem? Tudo bem que tem algumas coisas que eu realmente não acredito que Mas qual é a ordem melhor? Como é que seria? Eu acho que tem que voltar. Eu acho que você tem que voltar. E eu acho, assim, para solucionar nesse sentido, né, pensando assim, o que eu faço agora? Porque não dá para mudar, né, a realidade. A constante atualização com cursos, né, especializações e tudo mais, faz a gente revisar aquilo com uma outra maturidade de aprendizado, né? Olha, eu me formei eu me formei médico em 2001. Fui para o fundão fazer ortopedia, né? Eu gostava muito de clínica na época, né? Eu tinha uma época que eu queria ser cardiologista e tal. Eu gostava de clínica, para mim fazia sentido estudar clínica, eu gostava. Aí primeira semana na residência de ortopedia, eu fui com estetoscópio, eu já tomei um esporro. Mandaram eu não voltar mais com estetoscópio. Aí eu não voltei. Aí, assim, e o nível, né, de exigência e o nível técnico da residência que eu fiz é excelente. Os melhores ortopedistas do Brasil estão ali. Foi ótimo. Me tornei um bom ortopedista, fiz cirurgia do joelho e tal.
E aí comecei ao longo da minha carreira, quando comecei a atender o atleta profissional, onde eu tinha que ter uma noção da fisiologia, porque eles traziam para mim, posso tomar whey protein? Cara, você não vai acreditar, mas eu não sabia o que era whey protein. Eu sabia que era um suplemento que ajudava, ajudava na massa magra. Eu era médico, trabalhava com atletas. Não, e é o profissional que o atleta tem mais contato ali para poder. Eu ia lá, atleta profissional, Doc, pô, whey protein. Não sei. Sabe o que acontecia comigo quando eu me formei? A minha mãe, ela tinha uma questão ali óssea, né? Osteopenia, osteoporose. E eu fui influenciada por ela na minha escolha profissional. Ela fazia uma alimentação macrobiótica. Eu cresci numa casa, né, contendo assim, diversos alimentos integrais que não tinha em outros lugares. Hoje em dia a gente já, né, conhece muito bem isso. E aí, quando eu me formei, foi muito interessante, porque eu trocava muito com ela. Ela gostava, né, gosta desse assunto, e eu trocava, olha que legal e tal. Aí teve uma hora que ela falava assim, olha, eu tô me alimentando aqui 1.000 miligramas de cálcio, que eu fazia o cálculo da dieta, né, o cálculo de todos os micronutrientes. Tô com osteoporose. E continuo com osteoporose. Como é que pode? Né? Aí eu ficava assim, né? Por que vamos dar mais cálcio, então, né? Vamos botar mais cálcio. Aí vamos depois botar ela cálcio, tira a pedra do rim. Vamos botar alendronato para grudar no cálcio. Depois ela tira a pedra do rim. E fica com as articulações todas calcificadas. Todas calcificadas. Então, esse tipo de questionamento que vem na gente quando a gente se forma, né? E fala, cara, eu não consigo atender isso aqui que eu quero responder. Então, né? por isso que eu acho que isso tem que ser revisto, porque aí quando eu fui para... Quando eu vi que eu não sabia nada, a nutrologia entrou na minha vida assim meio como uma necessidade que eu vi para entender mais ou menos. Eu não queria atender como nutrólogo. Eu queria só ter uma visão melhor. Né? E aí comecei a gostar muito e tal, e a coisa evoluiu. Mas aí eu tive que voltar a fazer uma revisitação na fisiologia. E aí, isso que eu tô falando, a gente olha com outro. Quando eu voltei para a fisiologia, eu falei, isso é aquilo ali. E, pô, esse negócio, esse ciclo. Precisa nem decorar, já agora faz esse sentido. ciclo de Krebs que eu tinha pavor na faculdade. Só de ouvir o nome. Cara, agora eu entendi para que esse negócio funciona. Agora eu entendi o metabolismo do lipídio. Eu não entendia nada. Eu me lembro. Antes de eu fazer, você vai rir, mas é verdade. Antes de eu fazer nutrologia, já médico, antes de fazer nutrologia, procurei um colega, estava mais gordinho, eu só consegui resolver não, porque os pacientes têm que entender que nem eu, nem você, nem o Nutrifofo que estava aqui, o Thiago, a gente está sempre em constante também alteração, né, até o próprio atleta profissional que está com a barriga tanquinho, você vai ver ele na Olimpíada competindo. Se for ver ele 3 meses depois da Olimpíada, ele já não está com aquele shape. E tá também em um momento de remissão, né? Tem todo um... Totalmente Nossa diferente. Vida assim, né? Olha de longe, parece que é uma linha reta, mas exatamente. É cheio de Quando eu digo assim, eu resolvi, não resolvi, eu entendi que eu tinha que ir para musculação, eu só queria correr, para tentar emagrecer, não comer nada. Eu entendi que eu tinha que construir uma massa magra melhor já depois dos 40 anos. E hoje eu tenho muito menos dificuldade. Por exemplo, voltei do Natal do Ano Novo. Tô aqui com um negocinho que tá me incomodando aqui. Pô, vou para minha aula de futebol e quando volto da água, a camisa cola na barriga, eu não tô... E você sabe também agora que você não tem que fazer nada especial. Não tem que fazer jejum de 3 dias para resolver isso. É só você voltar para aquela rotina que você vou voltando à minha antes. rotina, isso resolve. Mas assim, nós também vivenciamos isso, né? Mas aí, me perdi. Você estava falando de quando você já era médico. Sim, você vai rir disso. Eu já era médico, nem pensava ainda em fazer nutrologia, tinha muito mais dificuldade no controle do peso, naturalmente, né? Não fazia musculação. E não entendia a fisiologia dos alimentos, de nada. E aí fui num médico, esse médico me passou uma dieta cetogênica. Um colega que só faz dieta cetogênica. Aliás, quando me perguntam assim, você faz dieta cetogênica? Eu já explico, cetogênica não é dieta. Para começar. Cetogênica não é dieta. Dieta vem do grego dieta, que é estilo de vida. Ninguém pode ter um estilo de vida cetogênico. Não é dieta. É uma ferramenta que existe na medicina e na nutrição, uma estratégia que você pode fazer em alguns pacientes se precisar. Mas aí eu saí de lá com a tal da dieta cetogênica. E aí, médico já.
Aí não... nem dieta cetogênica, era um negócio meio doido. Podia comer carne à vontade, mas não podia comer carboidrato de jeito nenhum. E aí eu não sabia se aipim era carboidrato. Tu acredita nisso? Acredito. Eu, médico... Acredito. E eu não vou rir não, porque essa eu já era médico, eu não sabia. Aí liguei pro cara para perguntar se aipim era carboidrato. Médico. Cara, Daniel, eu vou te falar. Na faculdade de nutrição, pelo menos a que eu fiz na FRJ, a gente tem diversas disciplinas que estuda e mostra como é a ciência do alimento. Então, você pode até rir também da historinha que eu vou contar, mas quando eu estava no meio da pós-graduação de nutrição funcional, mostrava milhões de sintomas, né? O intestino que é ligado a isso, que é ligado a tudo conectado, sim, saúde mental, e aí tem infecção de repetição, e tem não sei o que e tal. Eu olhava aquilo, eu me encaixava naquela teia, assim, de uma maneira tão fácil, que a primeira coisa que eu fiz foi marcar com uma nutricionista funcional, porque era tanta informação ao mesmo tempo, que apesar de eu entender as coisas, eu não sabia como juntar tudo e adaptar para mim mesmo, ajustando, sim, com o conhecimento que eu tinha, porque eu não tinha aquela habilidade ainda e estava no meio, né? Então eu preferia assim, não, eu quero primeiro melhorar a minha performance, inclusive para conseguir aprender, sim, melhor aqui, vendo quanto que uma coisa estava conectada à outra e eu não sabia. Agora, realmente, o conteúdo da faculdade de nutrição tem uma diferença muito grande porque tem uma abordagem muito forte para o alimento. Porque eu bato, assim, a gente precisa bater o olho, sim, de um alimento que não tá, que nem é da região, e entender aonde ele se encaixa, em que grupo alimentar, sim, quais são as características, né? Acaba que você tem uma quantidade de tempo muito grande estudando o alimento e falta, na sua opinião, e eu acho que eu entendi o que falta talvez passar para esse aluno a integração que aquele alimento vai ter em determinados diferentes pacientes, né? Eu não diria que falta necessariamente no curso, porque em contrapartida a gente também tem a abordagem toda fisiológica, sim, né? Conhecendo, né, todos os sistemas do corpo e tudo mais, como funciona, situações patológicas, situações saudáveis e tudo mais. Mas essa dinâmica multifatorial que o indivíduo está na vida dele, e aí tem a parte, sim, de alimentação, doença e tudo mais, o que você quer dizer. Isso precisa ser atualizado, sim, num ponto, e precisa continuar o estudo. Sim, precisa dar a base. É insuficiente esse tempo de faculdade, eu acho. Esse profissional ele tem que ter a base para poder individualizar o tratamento. Ele não pode aprender só que doença tal é tratada dessa maneira, que distúrbio tal é tratado com essa dieta, com essa estratégia tal. Uma coisa que... É múltiplas influências, né? Quer ver um negócio que me dá até arrepio? É quando eu vou para dar cursos para médicos e os caras querem que a gente coloque na aula receitas. Os caras querem que eu coloque e assim, eu de propósito, muitas vezes eu pego e coloco, mas eu coloco para ver quantas pessoas vão levantar o celular para tirar foto, e eu falo isso na aula. Na hora que eu estou falando que tem que se individualizar, por exemplo, um paciente que está assim, assim, assado, aí eu boto uma fórmula, boto um manipulado, né, uma fórmula manipulada. Na hora que você bota a receita, os caras pegam o celular e plá, começam a tirar foto. Eu falo, gente, a importância da individualização. O que eu quero justamente é que vocês não façam isso. Como chegar nesse lugar, né? Como chegar nessa prescrição. A quantidade de médicos que tem por aí faz propaganda, inclusive, disso no Instagram. O meu pré-treino é o melhor de todos. Você vai vir aqui, você vai ter a minha fórmula. O pré-treino de um é diferente do pré-treino de outro. A grande maioria dos pacientes nem deve usar pré-treino. Agora, desculpa, acho que eu vou fugir um pouquinho. Não, pode fugir à vontade. Mas, na verdade, pensando tanto nessa importância da individualidade bioquímica do indivíduo como um ser, né, influenciado por múltiplos fatores e tudo mais, a importância do atendimento multiprofissional, que a gente está falando também muito disso, tem uma coisa na alimentação que é fácil, que é a base, o básico. A gente sabe fazer.
Não precisa inventar a roda, sabe assim? Sim, claro. Primeiro, vamos construir, solidificar a base do que precisa ser feito. Ninguém precisa ter uma orientação. Tem gente que pergunta para mim, mas eu atendo muitas pessoas da mesma família, né? E que moram, né, na mesma... Dividem refeições, sim, rotinas e tal. Mas vai ser muito diferente, né? Lógico que vai ter diferença. Mas, gente, a base a gente precisa simplificar. E as quantidades é que vão mudar. Aí vai, sabe? Aí a gente vai ajustando. Nutrition time de cada um, quando que vai comer, quem treina, quem não treina, isso aí você vai individualizar. Agora, a gente não pode distanciar uma coisa tão simples, que nem sempre é fácil, mas o simples do básico é fazer atividade física. Qual? Qualquer uma. Você faz. Primeiro, faz qualquer uma. A pior atividade é que você não faz. É você não fazer, né? Então, assim, primeiro vamos fazer. Agora, mas e essa fruta? Ela é muito... aumenta o índice glicêmico. Pelo amor de Deus. Você come fruta? Porque primeiro você tem que comer a fruta. Outro dia um paciente meu viu na internet, que é verdade, que é uma verdade, e aí ele me trouxe assim, porque a nossa nutricionista colocou melancia, né? Diz que eu gostava de melancia, porque primeira coisa, fruta. Come banana. Eu odeio banana, eu vomito quando como. Então não vai comer banana, vai comer outra coisa. Então não coloca, aí tá no plano alimentar, primeiro alimento, banana. Banana tem que comer banana. Não, aí por um acaso esse aí disse que gostava de melancia, botou lá melancia e tal, legal, ótima fruta, né? Aí mandou mensagem para mim, olha, botaram melancia no meu planejamento aqui, eu vi que melancia tem um índice glicêmico altíssimo. Dá vontade de desmaiar quando escuto isso. Mas é mentira, não é verdade. A melancia tem um índice glicêmico altíssimo, mas tem uma carga glicêmica baixíssima. Então, aí eu tive que... E outra coisa, ela tá em qual refeição? Sim, ela tá sozinha? Ela tá sozinha, ela tá antes da atividade física. Tá mastigando a semente para pegar o magnésio que tem dentro da semente. Aí eu sempre uso agora com outros pacientes essa história da melancia, porque você vê que não é uma mentira, né? A informação é essa. A informação a melancia tem um índice glicêmico alto, mas aí a pessoa que tá dando essa informação ou não sabe ou não quer explicar porque quer like, quer que aquilo ali seja mandado para 1 milhão de pessoas, para que tenha mais engajamento na rede social. Gente, olha, vocês sabiam, o negócio era assim, estão te enganando há não sei quanto tempo, a melancia é a fruta de um dos maiores... Não sabe... ou não sabe ou não quer que as pessoas saibam, que não interessa, porque o índice glicêmico não está relacionado com a quantidade de melancia, está relacionado com a quantidade de açúcar da melancia. E aí você tem que comer um caminhão de melancia para você. Que tem muito mais água do que qualquer coisa ali. E por isso que eu valorizo tanto e tenho investido muito nesse momento num acompanhamento mais próximo. Sim. Porque eu preciso entender essas dúvidas bobas. Eu falo, cara, se você lê ou ouvir da vizinha, que antigamente eu ouvia da vizinha, agora lê na internet. Agora é na internet. Então, assim, se você achou alguma coisa que fez ruído com o que a gente conversou aqui, me fala. Porque a internet não tá falando com todo mundo e com ninguém. Agora, eu preciso passar de maneira, sabe, melhor possível. Imagina eu que faço reposição hormonal. Que é muito... quantidade de ruído que tem. Justamente. É uma loucura, sabe? Assim, você... E mesmo sem ruído... Tem tanto ruído circulando, você faz reposição hormonal numa mulher em uma menopausa, ela te agradece durante 10 anos. No 11º ano, ela tem um câncer de mama. Ela vai te ligar e vai falar, esse câncer de mama é porque você fez a reposição hormonal, depois de 10 anos. Porque o ruído tá ali, né? E na alimentação também. A quantidade de gente que me pergunta, vem cá, é verdade mesmo que o melhor pré-treino é o doce de leite? Porque tem gente dizendo para o paciente que o melhor pré-treino é o doce de leite. E a pessoa, claro, eu também gostaria. E dá vontade de falar assim, para algumas pessoas pode até ser. Sim. Para algumas pessoas, mas você precisa avaliar muito o contexto daquela Para mim, pessoa. Eu já sei que não é. Para mim, com certeza, não vai ser. Para mim, não é. Então, assim, eu gostaria muito que fosse para mim, porque eu ia adorar comer doce de leite. Eu preferia o panetone. Um panetonezinho antes de treinar seria ótimo para mim. Não é... E provavelmente não é para a maioria das pessoas, né? Eu tenho um paciente que mora na Austrália, o cara tem uma composição corporal, deve ter assim uns 48 quilos de massa magra, tem 6 quilos de gordura, o cara é um atleta, ele de vez em quando manda foto que ele come uma barra de Milka por dia. Uma barra de Milka por dia.
Cara, contexto, né? No dele, que tem não é nada inflamado, não tem uma excelente massa magra, não tem gordura, não tem outros fatores inflamatórios, não bebe, deixa o cara comer a barra de milka dele, porque para ele aquilo ali vira energia, para ele aquilo ali não é estímulo inflamatório, vira energia. Se eu comer, se Daniel... for um pós-treino, então, porra, né? Se eu comer uma barra de milka por dia... Vai direto alimentar o músculo. Cara, com a minha rotina hoje que eu tenho de trabalho, de hora de treino que eu posso treinar, com a minha idade, né? Se eu comesse uma barra de milka por dia, ia ser um desastre para mim. Outra coisa, como é a sua relação com a ingestão desse alimento? Sim. Porque ele pode comer tranquilo, pegar aquela barrinha menorzinha, sim, comer ali, ficar de boa, continuar a vida dele, não interferir em nada. E pode ter gente que vai sofrer, que está relacionado, sim, a um comportamento que já não traz deveria ter comido, uma culpa pesada, né? Então, assim, como que aquilo está contextualizado? Aquilo pode sempre... Ou o olhar da gente também, porque a gente fala muito, comer uma melancia, ou comer um chocolate, ou tomar um chopp, alguma coisa assim. Como é que isso está distribuído na sua vida? O que que... isso vai... Uma coisa que o Vinícius Antony falou mais cedo, quando a gente estava gravando com ele. Infelizmente, as pessoas não querem pagar o preço, entre aspas, porque qualquer programa de alimentação... para emagrecimento, por mais que a gente tenha a gente concorde, né, que a gente não vai fazer dieta de fome, a pessoa tem que se alimentar. Alimento é energia, você não pode dar uma dieta que a pessoa não tem energia nenhuma, mas é claro que a pessoa vai ter que mudar um pouco as escolhas, vai ter que fazer algumas renúncias. Não tem, se você acha que você vai emagrecer 40 quilos sem mudar nada, sem fazer nenhuma renúncia, sem deixar de fazer algo que você quer, esquece, não vai. Aí vai ser enganado, vai comprar cinta modeladora, vai comprar gel redutor de gordura, vai comprar cápsula emagrecedora. Mas é claro que existem vários graus disso, né? A pessoa vai ter que fazer renúncia, mas hoje as pessoas não estão dispostas a pagar o preço antes. Esse cara, por acaso, esse meu paciente, ele tem uma genética que não deve ser boa, porque a mãe é obesa, todos são meus pacientes. O pai é obeso, a mãe é obesa, o irmão fez bariátrica. Então, assim, a genética não ajuda, mas ele criou, com atividade física, com esporte, ele é um atleta, criou essa epigenética boa. Ele agora está comendo a barra de milka, mas sei lá, quando ele era adolescente, ele não fizesse atividade física, ele começasse com a barra de milka uma por dia, hoje... naquele momento também de transição que ele passou, exatamente, isso não se encaixaria dessa maneira, né? Lógico. Então, eu acho que a grande lição que você está dando aqui hoje, né, nessa edição do podcast, para quem está ouvindo a gente, é primeiro, né? Cada pessoa é diferente. E o profissional, como você tem que ver o paciente, tem que entender o paciente de forma individualizada. Não é uma receita de bolo. A gente não vai solucionar problemas diferentes com a mesma conduta. Isso não existe uma fórmula, não é fórmula mágica, não é uma cápsula mágica, um alimento mágico. Se tivesse... E tirar só uma dúvida que se tivesse, eu ia ser o primeiro a comprar. Eu também. Se existisse, eu ia querer comprar logo. Se tivesse, ia ter um monte de estoque lá para mim. Então, assim, e além disso, quando a gente fala funcional, ainda tem uma confusãozinha com alimento funcional. Sim. Alimento funcional é um alimento que tem uma característica, normalmente é uma presença de antioxidante, né, um polifenol, algo assim, que traga uma característica especial ou funcional a mais do que a composição de carboidrato, né, gordura, enfim, e micronutrientes, né, vitaminas e minerais. Sim. Então ele vai ter, sei lá, um resveratrol, um licopeno, né? Isso é um alimento funcional. Então ele tem a capacidade de atender mais do que um outro que não tem essa característica. Mas daí e a nutrição funcional é um olhar também pro paciente. Mas justamente. É isso. Já estão ali fazendo aqui o sinal de 5 minutos pra gente, mas assim, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar aqui, né? Que você tem não é que você tem uma linha vegetariana, né? Mas você entende a importância dos vegetais na dieta. Por quê? Porque o alimento funcional, mas eu não sei quais são. Vegetais. A base do alimento funcional, aquele que vai te trazer determinadas substâncias importantes para determinados, ou como cofator de alguma reação química, ou como
catalisador de uma reação química são os vegetais. Ah, mas só o vegetal? Não, porque se você também só tem o vegetal, você pode deixar de ter outros nutrientes importantes, né? Sim, claro. Outros nutrientes importantes. Então, assim, não fala, pode falar. Falando um pouquinho também, já que a gente começou e já está terminando aqui essa parte relacionada ao vegetarianismo, né? Tá aumentando muito a busca, né, por profissionais que atendam essa demanda. E não só para se tornar vegetarianos, né? Porque tem 8 anos que eu estudo vegetarianismo e quanto mais eu comecei a estudar, mais eu entendi a importância da base da nossa alimentação ser de alimentos naturais e vegetais. Isso não significa que você precisa se tornar um vegetariano. Ou que você... Até porque tem muito vegetariano que come batata frita e pizza. Justamente, até porque essa definição não tem a ver com saúde necessariamente. A definição de vegetarianismo necessariamente não é saúde. Agora, o quanto que isso está fazendo sentido num contexto, por exemplo, de um calor extremo, das mudanças climáticas, das relações... com os recursos que a gente tem no planeta. Isso vai além, e isso também vai integrando a nossa vida, as nossas escolhas, do tipo, eu quero ser mais saudável, então vamos para um alimento mais natural, mesmo que não seja só vegetais. Não tem nenhuma dúvida. E reduzir é um benefício que, para a saúde, eu tenho percebido que é muito valioso. Sim. E... para esses outros contextos ligados ao vegetarianismo. Mesmo quem não eu não sou vegetariano, eu adoro um churrasco. Eu também não sou vegetariana, não me rotulo. Mas a base realmente... Eu adoro um churrasco, mas assim, os meus pacientes, eles saem da nossa consulta com a ideia de que, por exemplo, a carne vermelha não é para ser consumida de rotina, ela vai ser consumida em exceção. E assim, eu raramente vou em rodízio, né? Que os caras vêm passando com a carne e tal. Mas tem um contexto que vai além só do se alimentar da carne vermelha. O que envolve você estar com aquela carne passando na tua frente. Sim, ali também, ritual. Né? O hábito, o costume. E assim, por mais que eu adore uma picanha, sempre que eu vou numa churrascaria de rodízio, eu falo para minha esposa assim, não é possível que daqui a 200 anos isso aqui não vai ser visto como um negócio assim grotesco, né? Um pedaço do boi passando para lá, para cá. Né? Você sabe um negócio que me deixa... mal olhar aquele frango assado inteirinho ali no prato, que assim, não é possível que isso um dia não seja considerado como coisas que aconteciam há 200 agressivo, anos. Né? Hoje, se você vamos acabar com o UFC e vamos voltar aqui os gladiadores, vamos todo mundo se matar aqui com lança, são coisas que eram super aceitas pela sociedade no passado vai revisando. E vai revisando. Mas ainda hoje, mesmo tendo essa consciência, se eu sou a pessoa que me procuram para educar, eu não consigo ficar sem minha picanhazinha de vez em quando, porque é uma escolha minha. Eu entendo perfeitamente a escolha de quem não quer ser vegetariano, mas não tem ninguém que saia de lá, na minha clínica pelo menos, na sua já sei com certeza, mas sem ter a noção de que pelo menos tem a obrigação de comer o vegetal. Com certeza. Mas eu não como, dá um jeito. Agora, Daniel, vou te falar outra coisa. Eu adoro churrasco também. Churrascaria não, mas eu adoro churrasco. Sabe por quê? Porque eu gosto do evento. Sim. Eu gosto da reunião. Então, a gente pode também transformar, além de revisar algumas coisas que, nossa, hoje em dia isso não faz mais sentido, e também ampliar, que eu falo, churrasco que é só queima carne, para mim não vale. Tem que ter todos os acompanhamentos e os legumes na brasa também. Porque eu quero também aproveitar aquele momento. De inserir. Então isso, cada indivíduo, né, tendo uma orientação, uma educação nutricional e tudo mais, consegue também aprender a administrar esse tipo de coisa e adaptar de uma forma melhor e ficar tranquilo. Hoje, cada vez mais, a gente tem essa... Eu moro em casa, faço muito churrasco lá em casa. Não tem um churrasco lá em casa que não tenha 2, 3 pessoas que levam a sua abobrinha e tal. E todo mundo come, que eu vejo. Não é só quem leva, não. Eu como junto com a carne. Mas todo mundo come. Flora, acabou nosso tempo. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Foi um super papo. Acho que quem ouviu, com certeza, gente, quem assistiu esse papo aqui, manda para quem não assistiu, porque eu acho que aqui no meio desse papo maravilhoso a gente falou várias coisas que vão estar dentro da rotina de todo mundo que está nessa luta, né? Que eu não vou chamar de luta eterna, porque não deve ser uma luta eterna. Né? A luta, emagrecimento não é um olhar constante. É um olhar constante, mas não pode ser um sofrimento eterno. Emagrecer não é sofrimento eterno, porque
emagrecimento é uma coisa que, no meu conceito, não deveria nem existir. Porque se existe o emagrecimento... o centro do meu atendimento, por exemplo. Mas, porque né? Mas é o que a maioria das pessoas buscam. Se existe o emagrecimento é porque alguma coisa de errado aconteceu durante alguns anos. Senão não precisava emagrecer. Não é? É que nem empréstimo. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, ninguém ia ficar rico dando empréstimo. Ninguém ia precisar pegar empréstimo para pagar suas contas, né? Então é mais ou menos por aí. Pessoal, foi ótimo, obrigado mais uma vez, agradecer mais uma vez. Muito obrigada, agradeço demais o convite, fico à disposição aí. Seu Instagram, fala o Instagram pro pessoal. Nutri Flora Vieira. Nutri Flora Vieira. Nutri Flora Vieira, ali tem link para falar diretamente comigo, então é bem tranquilo, espero que vocês tenham gostado. Show, tchau pessoal.